E aí, pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aqui. Dessa vez nós vamos fazer uma caricatura comercial. O que difere essa caricatura comercial das outras que a gente fez antigamente? A caricatura comercial, na realidade, a gente não está fazendo apenas um trabalho por diversão ou um trabalho para os amigos ali para presentear os amigos sem comprometimento. Na caricatura comercial, a gente está fazendo um trabalho encomendado, é um trabalho para o cliente, então ele está pagando por esse trabalho. Então, já que é assim, a gente precisa tomar alguns cuidados, como por exemplo, a caricatura comercial, geralmente o que a gente vai fazer para um casal, por exemplo, de noivo. A noiva geralmente não aceita bem se a noiva tiver uma orelha meio grande ou um nariz meio curvo, ou uma boca, sei lá, muito exagerada. Esses seriam pontos que a gente ia aumentar na caricatura, né? Para deixar ela mais engraçada, para deixar a gente olhar e reconhecer essas características, né, da pessoa. Só que o cliente, quando ele está pagando, muitas vezes ele tende a não querer que mostre muito alguns pontos chamados, assim, detalhes que não são bonitos na feição da pessoa. Realmente o homem aceita melhor isso, né? Mas a mulher, principalmente, não aceita muito bem se ela tiver, por exemplo, uma orelha grande, que a gente exagere essa orelha, né? Ela não se sente muito bem em ter esses defeitos, entre aspas, apontados, né? Então, o interessante quando a gente fazer uma caricatura comercial é conversar primeiro com o cliente para ver até onde a gente pode chegar nesse nível de exagero, mas de um modo geral, a caricatura comercial tende a ser uma caricatura onde a gente vai fazer um desenho do cliente, vai ser um desenho quase que um desenho normal. A gente vai fazer o exagero da caricatura, porém vamos fazer poucas modificações. A gente vai modificar alguns detalhes, mas vai manter o desenho dessa pessoa sem muito exagero e, de forma geral, agrada mais o cliente que está pagando. Ele vê um desenho que lembre o rosto dele, porém não aponte esses defeitos de forma muito clara, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse desenho que eu vou pegar o Pelé como o meu desenho de caricatura comercial. Vamos criar um layer novo aqui e vamos fazer a primeira coisa, né? Vamos fazer o nosso sketch. E aqui no próprio sketch vocês já vão perceber que eu não vou fazer um exagero. Vamos imaginar que o Pelé me contratou então para fazer uma caricatura dele. E eu poderia pegar alguns detalhes aqui do rosto dele, como por exemplo, fazer a boca bem exagerada. Eu poderia fazer, ele tem um formato aqui da cabeça, né, que eu poderia aumentar bem essa parte de cima aqui, ó, da cabeça, exagerar essa lateral do rosto, essa maçã do rosto aqui bem exagerada. Só que eu não vou fazer muito esses exageros, porque é uma caricatura que está sendo paga e eu vou agradar mais o meu cliente, né? Caso eu já tenha, a não ser que eu tenha conversado previamente e ele tenha concordado que eu possa exagerar sem limite, mas, de forma geral, eu vou fazer um desenho um pouco mais próximo do rosto da pessoa mesmo, exagerando, porém, contidamente, tá? Deu para entender aí o ponto que eu quero chegar. Então, vamos fazer, como sempre, a análise do que a gente pode pegar de característica aqui do Pelé, que a gente pode exagerar, porém dessa vez não tanto. A primeira coisa é o tipo de rosto, que nem eu falei, a gente pode fazer a cabeça aqui um pouco menor, uma saliência, até o próprio cabelo ajuda a ser um pouco para cima. A gente pode fazer isso aqui meio triangular e dar um pouquinho de exagerada, talvez, aqui nessa lateral do rosto e na boca, né? Ele tem um sorriso largo, a gente pode aumentar esse sorriso. Então vamos começar, baseado nessas fotos, a fazer o nosso sketch, então. Vamos lá, para os primeiros traços. Eu vou deixar a cabeça, então, como eu falei, um pouco afilada, né? Essa parte de baixo do rosto aqui a gente pode aumentar um pouco, ó, o sorriso, e a gente pega então já o formato da cabeça dele. Eu iria exagerar bem essa parte da cabeça, fazer a cabeça fininha, fazer essa parte de baixo aqui do rosto bem larga,
Porém, aqui nesse esboço inicial, vocês já percebem que eu já não estou exagerando tanto, né? A orelha, o rosto vai ficar mais ou menos aqui, né? Os olhos, mais ou menos o nariz. E a boca, a orelha dele vai sair mais ou menos aqui, essa altura entre olhos e nariz. Os olhos é uma coisa que chama atenção, né? Tem essa bolsa aqui nos olhos, é uma coisa que a gente pode dar uma exagerada também, sem ser demais. Então eu já posso colocar isso aqui no meu sketch, ó, já para saber que eu vou fazer essa parte dos olhos aqui bem marcada. O nariz dele eu poderia também exagerar, vou exagerar, né, porque é uma caricatura, porém não tanto. Então aumentei o nariz em relação ao que eu faria num desenho realista. O nariz já tá grande, porém sem exagero. O sorriso dele aqui salta bastante, né? Aqui essa maçã do rosto aqui, né? Então a gente aumenta bem essa parte. Aumentando aqui, automaticamente a gente já percebe que a cabeça dá uma afilada, né? E essa parte do queixo aqui também é bem saliente aqui, né? Ó, mais ou menos aqui, né? O sorriso dele é uma parte que a gente também vai exagerar, né? Uma parte que se destaca aqui no Pelé, aqui no rosto dele, é o lábio, né? E o sorriso, né? Com bastante dente aparecendo. Então vamos exagerar um pouco aqui os lábios dele. E vamos fazer dentes aqui também que aparecem bastante aqui, né? Se destacam bem aqui na nossa fotografia de referência o sorriso dele. Vou fazer os olhos aqui. Só para completar um pouco mais. A sobrancelha é meio arqueada, né? Meio para baixo. Uma característica que a gente pode seguir. E cabelo, né? O cabelo a gente também pode fazer ele menorzinho, né? Para dar mais essa impressão da cabeça meio pontiaguda. Mas podem ver que não está exagerado, né? O cabelo aqui é meio quadradinho aqui em cima. Mais ou menos aqui. Fazer o pescoço fininho. Para ficar mais engraçado. Dá uma refilada aqui nesse esboço, né? Deixar um pouco mais limpo. Um pouco mais fácil de entender. Então vamos tirar alguns traços aqui que ficaram a mais. Depois eu dou mais uma melhorada nele aqui antes da gente passar para o traço final. Então as principais características do Pelé eu já captei aqui nesse primeiro esboço, tá? Vamos dar uma
Só mais uma ajeitadinha. Lembrando que isso aqui é uma caricatura comercial, tá? Uma caricatura por encomenda, e eu não estou me pegando tanto nos defeitos, digamos assim, da pessoa, e sim em pegar as principais características para que o desenho seja reconhecível, porém sem exagero. O exagero tem na caricatura, né? Sem o exagero, que eu quero falar é sem um excesso, né? Sem muito excesso, porque geralmente o cliente, se ele vê algo que não agrada, ele vai ficar mudando, né? Principalmente se a gente aponta muitos defeitos, que é o que se salienta na caricatura, há uma tendência de que ele vai querer melhorar isso para ficar um pouco mais bonita, né? Então aqui, ó, essa parte do lado aqui meio quadradinha, né? Que é o que eu estou pegando aqui, procurando captar aqui, né? Como esse aqui é um desenho comercial, vamos fazer, além de não exagerar muito aqui nos detalhes aqui do meu desenho, da personalidade da pessoa, eu não vou deixar ele tão divertido aqui nessa parte de baixo também. Vamos fazer um pescoço aqui mais próximo do real, né? O rosto como um todo fica um pouco mais próximo do real, então. Então vamos apagar isso aqui. E vamos deixar um pouquinho mais próximo, né, do real. Então tá aí, o desenho do nosso sketch inicial aqui do Pelé, mostrando as principais características, né, do rei aí do futebol, que eu busquei na minha referência, que foram o quê? O olho, né? Chama atenção, pode ver que eu poderia ter feito aqui um olho bem pequenininho, ou o olho muito exagerado, muito grande, poderia ter feito a orelha bem saltada, bem maior, a cabeça poderia estar bem pequenininha, mas eu peguei essas principais características, aqui a cabeça, principalmente o olho, o nariz, a parte do nariz e da boca, e eu captei essa parte característica do Pelé sem exagerar. Então, nada está com muito excesso, um pouco no formato do rosto, um pouco na boca. A gente está reconhecendo aqui o Pelé sem necessariamente ele tá sendo transformado aí naquela caricatura bem divertida, bem engraçada, com muito exagero, tá? Então era isso que eu procurei captar aqui nesse esboço, e aí a gente vai finalizar na aula seguinte, vamos fazer a arte final. O que eu queria pegar a ideia, sem exagero, do meu cliente, no caso, que seria o Pelé, eu consegui pegar, acredito que deixando ele satisfeito, não mostrando muito exagero e e também não arrumando muita dor de cabeça, né? Para o próprio artista, no caso, tendo que fazer muitas alterações caso o cliente não aceite muito bem ser transformado num personagem muito engraçado, tá? Então a gente tem que pensar nessas coisas aí na hora que for fazer uma arte comercial, principalmente uma caricatura. Mas o meu sketch eu consegui então pegar essas características e vamos passar então para a arte final. Vamos dar continuidade aqui no desenho comercial do Pelé, tá? Então vamos seguir aí na próxima aula. Não esqueçam de salvar sempre o seu desenho, tá? Então até a próxima.